Glórias a Deus, voltamos aqui ao vivo pela TV Resgate. São exatamente agora 20 horas e 30 minutinhos, nós entramos um pouco atrasado hoje, mas com certeza o Senhor até aqui nos ajudou. Às vezes acontece isso, irmãos, às vezes algum imprevisto e a gente acaba não conseguindo entrar no horário. Mas glórias a Deus, você que entrou aí, você que está ligado na TV Resgate para ouvir a palavra ao vivo, muito boa noite, Deus te abençoe. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Mateus, no capítulo 6, né? Mateus capítulo 6, eu quero falar um pouquinho hoje sobre oração. Então, enquanto você abre aí a sua Bíblia, para acompanhar a leitura, eu gostaria de fazer uma oração. E esta oração é uma oração de um pedido, né, que nós vamos fazer ao Espírito Santo agora. E eu quero que você entenda hoje algumas coisas sobre oração. Amém? Então, curva a sua fronte, você que já abriu a palavra e está aí no capítulo 6 de Mateus, já com sua palavra aberta, curva a sua fronte e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque Tu és Deus. Maravilhoso é o Teu nome, Senhor, graças nós te damos e te convidamos ao Espírito Santo a nos revelar a Tua palavra. Te convidamos ao Espírito Santo a abrir a nossa mente e o nosso coração para a boa semente que cairá do céu agora. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor agora nos dê a revelação através do Teu Santo Espírito a esta palavra que nós estaremos escutando, mas entrando no nosso coração, de podermos praticá-la a cada dia, crescendo assim na graça e no conhecimento perante Ti e perante os homens. Dá-nos, ó Deus, a Sua importante vontade revelada para que possamos, então, Deus, praticar a Sua vontade conforme o Seu coração. E assim nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, eu estou olhando aqui o som, praticamente nós estamos com som, eu vou abaixar um pouquinho, que deve estar estourando um pouquinho aí na sua casa, e eu vou abaixar um pouquinho aqui para a gente ter menos ruído e deixar um som mais limpo, ok? Só mais um minutinho, por favor. Glórias a Deus. Provavelmente você está com o seu som aí, chegando bom. Se caso você puder me mandar um recado de como chega o áudio na sua casa, quem tem aí, eu estou com o meu celular aqui, puder me mandar a mensagem dizendo como é que está o áudio e o vídeo chegando na sua casa. Glórias a Deus. Irmãos, em nome de Jesus aqui, nós estamos ao vivo, parece que está tudo certo. Se você puder me mandar esse recado, eu fico muito satisfeito e muito grato a você. Glórias a Deus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Pega a sua palavra, acompanhe a leitura. Eu não vou ler do versículo... Não, eu vou ler do versículo 1 até o versículo... até o versículo 13. Pronto. Até o amém. Até o versículo 13. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui como é que está chegando esse áudio para você. Glória a Deus. Parece que está tudo ao contento. Eu estou vendo aqui o nosso bar graph, ele está todo levantado aqui. Mais um minutinho, quero dar uma olhada nessa configuração. Ok. Parece que está tudo ao contento. Se caso o áudio está chegando estourado na sua casa ou não está tendo áudio, por favor nos mostre, nos mande um recado.
Eu vou dar uma verificada aqui. Só um minutinho, irmão, por favor, eu te peço paciência. Glórias a Deus. A imagem está sendo transmitida e creio que o som também. Ok, parece que está tudo ok. Ok. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Colocamos aqui para gravar e a gente vai ver então logo em seguida como é que vai estar esse áudio e vamos estar aí. Ok, está tudo ok. Glórias a Deus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Pastor Antônio Carlos, se você estiver me escutando, por favor me mande um sinal através, ou uma mensagem SMS, se o áudio está ao contento chegando na sua casa aí. Hilton, por favor. Érica, que acabou de ligar aqui, eu não pude atender sua ligação, mas mande para mim um SMS dizendo se está chegando ao contento o áudio. Eu recebo a mensagem aqui na minha telinha e com certeza eu posso começar a palavra. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente a teu Pai que vem em secreto e te recompensa publicamente. E quando orares, vamos entrar em oração hoje, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que te vê o que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto, o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Queridos, eu vou colocar aqui um louvor. Para você. Enquanto você ouve esse louvor, eu vou acertar aqui as coisas e logo em seguida eu volto. Então escute agora esse louvor, ouça esse louvor, e eu já retorno para conduzir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Até já. Oi.
tá bom. Eu estou preocupado aqui se não estava saindo som. Tá bom, obrigado, viu? Worthy is the Lamb.
Glória a Deus. Eu interrompi o louvor aqui e no finalzinho eu coloco esse louvor para você porque o nosso horário já está um pouquinho avançado. Glórias a Deus. Nós estamos em Mateus, no capítulo 6, você vai ver aí em cima na sua telinha. Hoje o tema é oração, né? Oração. Muitas vezes a gente fica muito tempo na igreja e a gente pensa que a gente sabe orar, a gente pensa que a gente consegue fazer exatamente a oração que Jesus colocou como exemplo para a gente fazer. Muitas vezes nós cometemos um erro que o próprio Jesus ele fala aqui no texto: e orando não useis de vãs repetições, e a gente acaba fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque a nossa oração ela não é feita com liberdade. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração, porque esse capítulo de Mateus ele é uma continuação daquele Sermão da Montanha, onde Jesus fala sobre oração, fala sobre jejum e sobre também as esmolas, né? Mas hoje o nosso assunto aqui é oração, a ação de falar, né? A ação de orar, quer dizer, orar é falar, né? Orar é pronunciar palavras. Então, a nossa oração, né? Nós vamos ver aqui no texto, vamos identificar, e eu quero ler agora do versículo 6 em diante, e do versículo 6 em diante, a gente ir discorrendo na vontade de Deus sobre oração, aquilo que Jesus ensinou para todos nós, não é verdade? Então eu li o texto de Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o 13, mas agora eu dou uma continuação do 5º em diante, certo? Nós vamos fazer essa leitura de versículo a versículo e nós vamos discorrendo na vontade de Deus. Para você que abriu sua telinha aí, Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 13. Glórias a Deus. Nós recebemos aqui uma ligação do pastor Antônio Carlos. Obrigado, pastor Antônio Carlos, por você ter falado que o áudio está muito bom, a imagem está boa, está escutando perfeitamente. Muitas vezes aqui a gente vê o meu bar gráfico aqui, ele está colado no máximo, e eu estava tentando identificar por que isso. Mas graças a Deus recebi já o recado e já estou mais tranquilo, porque às vezes a gente está falando aqui e não sabe se o áudio está saindo ou não está saindo. Pela página do Space Cristão, eu estou vendo que está sendo transmitido, porque essa página, a página do Space Cristão, ela transmite direto à TV Resgate. Então por ela eu estou vendo que a imagem está ok, mas o som fica difícil de identificar. Glórias a Deus, porque mesmo que eu aumente o som aqui para escutar aquilo que está sendo transmitido, eu vou gerar um eco, né, indesejável aí na sua telinha. Então por isso eu não faço. Bom, versículo 5 diz assim: Jesus dando instrução aos seus discípulos e ao povo que estava ali, dizendo: e quando orares, não seja como os hipócritas. Então, e quando orares, significa que Jesus estava falando: vocês precisam orar. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que um cristão sem oração, ele não consegue crescer, ele não consegue se desenvolver na vontade de Deus. Um cristão sem oração, um cristão que não busca respostas, né? E um cristão que não coloca a sua vontade diante de Deus, um cristão que não ora, ele não consegue crescer, ele não consegue discernir nada no mundo espiritual. Por quê? Porque a oração, ela se faz no Espírito.
A oração ela deve ser feita no Espírito. A oração não é uma coisa que você simplesmente aprende a recitar como um poema, como qualquer coisa, e depois fica colocando diante de uma plateia. Não. A oração não é para a plateia da igreja, a oração não é para você ficar recitando, repetindo, fazendo várias repetições, como Jesus disse, né? A oração não é uma coisa mecânica, a oração deve ser uma coisa bem espiritual. E uma das coisas que a gente tem que aprender também é que na oração, lembrando dos nossos sentimentos, devemos deixá-los de lado. Por exemplo, eu não posso orar com os meus sentimentos abalados, né? Os sentimentos que estão desorganizados dentro de mim, colocando isso diante de Deus. Essa bagunça que está dentro de mim, eu devo colocá-la diante de Deus, sim, mas dizendo: olha, Senhor, eu estou bagunçado por dentro, toma a minha bagunça, faça algo disso, né? E quando você for orar a Deus, a primeira coisa que você tem que lembrar é que você vai entrar na presença de Deus, é que você vai pronunciar o nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes, e você vai fazer por intercessão, aí já é intercessão do Espírito Santo. Então, para você entrar em oração, é necessário lembrar de que Deus é Espírito e Santo. E você, quando você vai entrar em oração, você deve lembrar que você vai pronunciar o nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele pode ser pronunciado para abrir essa porta, né, da resposta que Deus vai te dar. Porque tudo que você pedir, disse Jesus, em meu nome o Pai te concederá. Então, existe aí um meio legal, quer dizer, no mundo espiritual, um meio legal de se fazer essa oração. A oração ela deve ser feita em nome de Jesus para que as portas se abram. Porque Jesus ele mesmo pronuncia: sem mim nada podeis fazer, quer dizer, nem orar ao Pai você pode, né? E nem ouvir o Pai você também vai poder. É interessante isso, porque quando a gente carrega o nome de Jesus, a gente pensa que é uma coisa muito simples. Em nome de Jesus, a gente leva o nome de Jesus para tantas coisas, mas a gente esquece. Quem é Jesus? Né? Quem é Jesus? Nada mais, meu filho, do que o sumo pontífice, aquele que vai fazer a ligação entre você, pecador, e o santo, quer dizer, entre o pecador e o Deus, né, santo. Jesus é essa ponte, Jesus é essa ligação, e foi para isso que ele morreu. Ele morreu para, vamos dizer assim, tirar o lixo da frente, quer dizer, essa ponte estava interditada pelo lixo, que era o pecado, certo? Que nós depositamos nessa ponte. Ele vai lá, ele tira esse lixo e consegue fazer novamente um novo acesso do pecador ao Pai, porque esse acesso estava quebrado. É como se a ponte tivesse destruída, mas Jesus vai lá e reconstrói essa ponte, quer dizer, através da morte dele, ele constrói de novo um caminho. Por isso que Jesus se declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho da sua oração. Jesus continua sendo o caminho para muitas coisas. Então, quando nós usamos o nome de Jesus, nós estamos encaminhando as nossas palavras para Deus, e temos a certeza que usando o nome de Jesus, essas palavras vão chegar. E todas as vezes que eu for orar, eu tenho que falar em o nome do Senhor Jesus, ou no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, seja lá como for você pronunciar. Lembre-se que essa oração está chegando porque Jesus abriu esse caminho para ela chegar. É Jesus que abriu o caminho. Hoje nós estamos na igreja cultuando a Deus porque Jesus abriu o caminho. Hoje nós estamos na igreja sendo abençoados porque Jesus abriu o caminho. Jesus abriu todos os caminhos que nós precisávamos para chegar ao Pai e receber do Pai tudo aquilo que nós precisamos. Jesus é o caminho. Agora, esse caminho, ele foi edificado na verdade. Qual a verdade? A verdade da vontade de Deus. Por isso que Jesus falava: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E quando ele morre, ressuscita, ele proclamando essa verdade, né, que é a vontade de Deus para os homens, ele proclamando essa verdade,
ele simplesmente testifica a vontade do Pai a todo pecador, dizendo: eu quero voltar a falar com você, eu quero voltar a ter ligação com você, eu quero voltar a ter você, minha criação, agora de uma forma diferente. Eu quero te receber como filho, através do quê? Através dessa reconstrução de Jesus, através dessa ligação novamente. E a oração é o caminho mais curto, a oração é o caminho mais rápido, a oração é o caminho mais certo, é o caminho mais correto. E o que está acontecendo hoje? Nós não estamos nem orando, e quando oramos, nem sabendo orar. Então existem dois problemas hoje que eu vejo que a igreja enfrenta. Nós não estamos orando, e quando oramos, oramos de uma forma errada, de uma forma totalmente relaxada, de uma forma totalmente displicente, de uma forma totalmente carnal, de uma forma totalmente errada. Volto a dizer, de uma forma totalmente errada. E por que eu vejo que a oração está dessa maneira? Simples, por causa do reflexo que essa oração não está dando na vida do cristão. Porque a oração, quando ela é feita, e ela é feita de uma forma correta e de uma forma como Deus quer receber, essa oração ela tem resposta. E a resposta ela vem por causa dessa ligação que Jesus fez. E essa ligação é por fé. Se essa ponte tivesse um nome, essa ponte seria fé, né? Pela minha fé eu chego ao Pai em nome de Jesus. É mais ou menos isso. Então Jesus, ele falando, olha, versículo 5: mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Aposento aqui, meu querido, é o seguinte: é um lugar de intimidade, é um lugar de descanso. Jesus estava falando em outra palavra: quando você for orar, esteja em descanso, né? Esteja relaxado, esteja despreocupado, esteja consciente, esteja com vontade de descansar. Entra no teu aposento. Por que você entra no teu aposento? Se não para descansar. Então Jesus estava falando: olha, não tem outra maneira de você fazer essa oração sem descansar, quer dizer, confiar de que ela vai chegar, porque o descanso é isso. E quando eu vou descansar, eu confio que eu vou acordar, eu vou levantar, ou eu vou colocar o meu corpo, vou colocar a minha cabeça em ordem. E a oração serve para isso também: colocar a cabeça do cristão em ordem, colocar o coração do cristão em ordem, colocar a vida do cristão em ordem. Então, quando eu vejo que as pessoas não estão orando, eu vejo pelo reflexo da vida delas como cristãos que são com a vida totalmente bagunçada. E quando eles estão com a vida totalmente bagunçada, é porque eles não estão orando, porque eles não estão sendo ligados, porque eles não estão sendo encaminhados na vontade de Deus. Então, e é fácil você ver isso, quando você entrar no teu aposento, quer dizer, você vai entrar lá num lugar de intimidade, num lugar de descanso. Jesus falando: fecha a porta. Aqui eu aprendo uma outra coisa também, querido. Fechar a porta. O que é fechar a porta? Às vezes a gente, olhando para a palavra, por logos, né, por textual aqui, a gente sabe o que é fechar uma porta. Abrir e fechar uma porta. O aposento tem porta. Todo lugar que tem descanso, que é para descanso, tem que ter uma porta. Por quê? Porque quando você fecha ela, você está dizendo: olha, não quero que seja ser importunado, eu não quero ser amolado, eu quero simplesmente descansar. Por isso eu estou fechando a porta, para ficar na minha privacidade. Eu quero ter um momento de descontração, eu quero ter um momento só, né? Todo cristão precisa ficar um momento só.
Entendeu? E quando ele entra no aposento e fecha a porta, ele está dizendo: olha, eu quero ficar sossegado, por favor, não me amolem. E Jesus está falando aqui, ó, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao teu Pai que vê o que está em oculto. Então, uma outra coisa que eu aprendo aqui: quando você fecha a porta do seu quarto, significa também fechar a porta da sua mente para as coisas do dia a dia, fechar a porta do seu coração para os sentimentos errados, fechar a porta do seu coração para as palavras erradas, fechar a porta da sua razão para o que vai acontecer amanhã, para o que vai acontecer daqui uma semana. Você tem que entrar ali com descanso de mente, com descanso de coração, certo? E você vai chegar ali e vai colocar diante de Deus, né, uma coisa que está em oculta. Quer dizer, o que é o que está em oculto? Aquilo que ainda não foi revelado. Você vai passar a revelar. Ainda não foi revelado. E por que Deus ele já olha o que está em oculto? Porque a Bíblia diz que a tua palavra que não chegou à boca ainda, ele já sabe o que você vai dizer, porque ele olha lá dentro, nas suas entranhas, no seu coração, na sua mente, ele examina o seu interior. E quando você entra no seu aposento para se declarar ao Senhor, para falar ao Senhor, para se entregar ao Senhor, para expressar em palavras aquilo que o coração está cheio, Deus sabe exatamente o que você vai dizer, sabe exatamente o que você está sentindo, porque Ele vê o que está em oculto. Ele vê aqui, ó, está escrito aqui: e o teu Pai que vê o que está em oculto, né, te recompensará. Ok? Então, olha só, por que te recompensará? Que recompensa tenho eu de ir lá no meu quarto e falar com Deus? Qual é a recompensa que eu posso ter com isso? Ah, muita, meu querido, porque a recompensa é a resposta de Deus exata para você, trazendo solução para aquilo que você está declarando como problema, ou aquilo que você está pedindo. Deus vai trazer as respostas para você, Deus vai te recompensar. Ele vai pegar esse momento que você achou tão importante de estar na presença dele, se declarando, falando, colocando o seu coração diante do altar, colocando os seus pensamentos bem abertos ali, apesar de ele saber exatamente o que você está passando, o que você quer dizer, antes mesmo que você abrir sua boca, ele vai te trazer uma recompensa. E qual é a recompensa? Nada melhor do que a resposta dele imediata para a sua oração. A resposta dele é a recompensa. Porque você quer recompensa maior do que ser atendido por Deus? Não existe recompensa maior do que essa. Essa é a maior recompensa que a gente pode ter. Deus nos escutando e nos dando a resposta imediatamente. Quer dizer, e vindo ao nosso favor em resposta àquele pedido que você fez, né? Seria a mesma coisa se uma criança falar assim: olha, me dá a mamadeira, e logo em seguida o pai vai lá e coloca a mamadeira na boca dele. Essa é a recompensa. Pediu, e a Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á, dá-se-vos-á. Por quê? Porque quando você pede a certeza, e quando você pede segundo aquilo que Deus está te propondo, aquilo que Deus está colocando no seu coração, aquilo que realmente a palavra diz para você fazer, quando você é um cristão que tem postura, que você é um cristão que obedece exatamente, discerne essa palavra, você fala: eu estou entendendo o que está escrito aqui, a Deus quer assim, então assim será, amém, assim será. Deus quer dessa maneira? Assim seja. Por quê? Porque quando nós fazemos da maneira de Deus, né, a resposta é imediata. Porque Deus corresponde, Deus recompensa. É o que está escrito aqui, ó, Jesus está falando tudo isso. Outra coisa que eu vejo aqui: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Uma das outras coisas que eu aprendo aqui nesse texto é que eu não preciso falar 10 vezes, falar sempre a mesma coisa para o Senhor, como se Ele fosse surdo, como se Ele não entendesse o que você fala.
como se ele não tivesse inteligência de perceber a tua vontade através das suas palavras. Deus está muito acima disso. Se ele vê o que está em oculto, se ele vê antes que a palavra chegue à boca, então você não precisa repetir 10 vezes. O seu sentimento, ele não repete 10 vezes, né? Aquilo que você tem vontade de falar, aquilo que você tem vontade de fazer, simplesmente fale uma vez só. E não saia do quarto pensando que Deus não vai fazer. E é engraçado, eu falo de todo mundo, falo de mim também, eu falo de muitas pessoas, principalmente quando nós estamos aflitos. Nós repetimos 500 vezes a mesma coisa para o Senhor, como se ele fosse surdo, se ele fosse incapaz de ouvir, como se ele não tivesse escutado, ou ele estivesse ocupado com alguma coisa lá no céu e não tivesse prestado atenção na nossa oração, como se Deus ele não estivesse olhando para nós naquele momento, como se Deus estivesse cuidando de alguma coisa lá no céu que não pudesse olhar para a terra naquele momento. Não. Nós temos esse costume de falar com o nosso pai, com a nossa mãe, com a nossa esposa, com o nosso filho, falar com o nosso irmão, falar com os nossos amigos 10 vezes a mesma coisa, porque nós sabemos que o homem é falho e nós estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados com as falhas do homem, então a gente repete 10 vezes. Você entendeu? Você entendeu? Você está entendendo o que eu estou querendo? Você está entendendo o que eu quero fazer? Você está entendendo isso? Está entendendo aquilo? Mas Deus não precisa disso. Deus não é falho. Deus não é como a gente. Deus basta só uma palavra. Você lembra daquele centurião que ele falou? Senhor, basta uma palavra e meu servo vai ser curado. Basta uma palavra. Então quer dizer, basta uma palavra sua e Deus vai entender exatamente o que você quer. E mesmo antes que você diga essa palavra, ele já entendeu. Então, por isso que ele escreveu na palavra dele: buscar em primeiro lugar o meu reino e a justiça, praticar essa palavra. E todas as outras coisas que vocês quiserem, eu vou acrescentar. Então Deus está dando tanta condição para a gente de ser correspondido, recompensado. Basta a gente fazer da maneira certa, basta a gente fazer de aquele momento, de um momento sublime, de um momento sagrado, né? E consagrado, quer dizer, sagrado com Jesus ali, com o Espírito Santo. Quando você entrar no aposento do seu quarto, eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Não abra a Bíblia. Você vai lá fazer uma oração e vai levar a Bíblia ali, você quer uma resposta de Deus pela palavra, não abra a Bíblia. Chega ali no seu quarto, no seu aposento. Eu aprendi isso, sabe? E quando eu entro no meu aposento, eu fecho a porta, eu faço exatamente o que a Bíblia diz. Exatamente, eu aprendi aqui, eu aprendi isso. E talvez a minha experiência sirva para você em alguma coisa. Olha só, eu entro no meu quarto, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu procuro me ausentar de todas as pessoas da minha casa, ou seja, chegar e falar: olha, eu vou subir para orar, eu quero estar lá no quarto, por favor não me atrapalhem, é o momento que eu tenho que ter com Deus, e leve o tempo que levar, eu estarei lá, eu não quero ser incomodado. Nessa hora eu desligo o celular, eu não escuto a voz de ninguém, eu deixo tudo de lado, e eu entro ali no meu aposento, como se eu fosse descansar. E realmente eu vou descansar no Senhor. Então eu chego ali no aposento, eu tranco a porta, né? Tranco a porta e vou tirando da minha mente, quer dizer, eu vou fechando também a porta para muitas coisas. Vou tirando da minha mente o trabalho que eu percorri o dia inteiro, os problemas que eu enfrentei o dia inteiro, as contas que eu tenho para pagar amanhã, os problemas que eu tenho para enfrentar, eu vou eliminando da minha mente, E quando eu chego ali, eu deixo a Bíblia na cama, eu me coloco de joelhos, ou então eu fico de pé, ou andando pelo quarto, não importa. Ou encosto na parede, ou ponho a cabeça na parede, mas eu sei que aquele momento, para mim, vai ser um momento de consagração, né? Um momento que só eu e Deus estaremos ali. Um momento que eu entro na presença dele. Interessante, como se entra na presença de uma pessoa tão importante. Você entra com cuidado, você entra com carinho, você entra com atenção,
né? É terrível você entrar diante de Deus pensando nas coisas de amanhã. É terrível você pensando nas coisas que você tem que fazer, nas coisas que você tem que suceder, nas coisas que você... É terrível você entrar na presença de Deus cheia de coisas, de afazeres, né, que venham te atrapalhar. Um telefone tocando, alguém que amanhã você tem que visitar, que você tem que... Enfim, você tem que entrar ali livre, coração livre, mente livre. Quando você está no aposento do quarto, quando entro no aposento do quarto, eu vou ali, eu deixo a Bíblia fechada, e o que eu faço? Eu começo a entrar com cuidado na presença de Deus, porque Ele é Deus, Ele é uma pessoa muito importante para mim, Ele é uma pessoa do qual eu estou indo buscar em amor naquele momento. Então o que eu faço? Eu entro ali e começo a adorar, falar: Deus, olha, sabe por que eu estou aqui? Porque eu vim buscar a Tua face, eu vim buscar a Tua vontade, e eu entrei aqui para Te adorar nesse momento. Eu não quero agora abrir a Bíblia, eu não quero agora pronunciar nada para o Senhor daquilo do meu coração, mas eu peço ao Espírito Santo que me auxilie nessa oração. Eu peço ao Espírito Santo que me oriente nessa oração. Eu espero usar o nome de Jesus corretamente diante de Ti, porque às vezes a gente usa o nome de Jesus errado. Então eu começo a falar: Senhor, mas eu vim te dizer que sem o Senhor não posso fazer nada. Tu és o meu Deus, Senhor meu, e eu entro na Tua presença aqui para Te adorar nesse momento. Oh, o que seriam das estrelas? O que seria desse mundo? Você pode falar: olha, pastor, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho cabeça para isso. É exatamente o que Jesus estava falando. Entra para descansar, entra para sair fora de sintonia do dia a dia. Entra lá, você vai entrar na presença de Deus. A pior coisa é quando você entra na presença de uma pessoa prestando atenção na televisão. A pior coisa é quando você entra na presença, você recebe um amigo em casa preocupado com a churrasqueira. A pior coisa é quando você recebe um amigo em casa esperando o telefonema de uma outra pessoa. A pior coisa é quando você começa uma conversa com alguém, né, prestando atenção no seu filho que está brincando do lado. A pior coisa é quando você entra para conversar com uma pessoa e não olha nos olhos dela. Ah, pastor, mas peraí, agora te peguei. Eu não posso olhar nos olhos de Deus? Pode sim. Pode sim. Sabe por que você pode olhar nos olhos de Deus? Porque a Bíblia diz para a gente olhar com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Então é como se você estivesse olhando de frente para o Senhor, e todas as coisas que estão acontecendo ao derredor você apagasse, você esquecesse e focasse somente Ele. Porque é terrível você entrar na presença de uma pessoa prestando atenção em outras muitas mais. Eu tenho esse defeito, você tem esse defeito, todo mundo tem esse defeito. E quando nós entramos na presença de Deus, Ele quer ter um particular com você. Às vezes eu ouço as pessoas chegarem para mim e falar assim: pastor, eu não escuto a voz de Deus. É claro que você não escuta a voz de Deus, você está escutando a voz de tantas outras coisas, né? Como é que você pode escutar a voz de Deus? A voz de Deus está misturada a muitas outras vozes que você está escutando o tempo todo. Então, quando você entra ali no culto do seu quarto, adore a Deus, né? Não digo para você cantar um louvor, não digo para você... Louve a Ele com a sua sinceridade, com a sua humildade, com a sua vontade. Louve a Deus de uma maneira diferente, chegando ali falando: olha Deus, eu vim aqui para te dizer que eu te amo. Eu vim aqui para te dizer que eu preciso tanto de Ti. Olha Senhor, eu não tenho mais graça viver nessa terra sem o Senhor. Eu não consigo pisar em lugar nenhum, nem na casa da minha família, nem na escola com meus amigos, nem no trabalho com os profissionais que eu trabalho. Eu não consigo sem o Senhor. Eu preciso de Ti o tempo todo. Eu não sei dirigir mais sem a Sua companhia. Eu preciso de Ti. Eu não sei ir no cinema sem que o Senhor me dê uma revelação ali
daquilo que eu estou assistindo. Eu não sei, por exemplo, viajar, sair de férias sem que o Senhor participe das minhas férias. A minha alegria é estar com o Senhor, e começa a falar com Deus ali. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Você vai ter uma experiência que você nunca teve na vida, porque vai haver ali um tocar de Deus na sua vida diferente. E quando você está ali no quarto, não fique pensando quantos minutos você vai ficar ali. Não planeje, eu vou ficar 20 minutos orando. Não faça isso. A Bíblia diz: não se apresse a sair da presença de Deus. Nós temos que saber a hora que entramos, mas não sabemos a hora que vamos sair. Eu tenho uma experiência para contar para você. Uma vez eu viajei para uma cidade litorânea chamada Peruíbe, e naquele dia lá o Senhor falou que queria falar comigo e pediu para entrar no quarto. Eu entrei. Irmãos, eu saí de lá depois do 3º dia. Fiquei 3 dias trancado no quarto ali, e Deus falou profundamente comigo. 3 dias, irmãos. 3 dias. E o mais interessante, eu estava com a minha família lá, e esses 3 dias choveram. E por que choveu? Porque certamente as pessoas não entenderam porque eu entrei no quarto e fiquei trancado ali numa cidade litorânea. Mas é o tal do primeiro amor, é o tal do fervor, é o tal da vontade. Eu não consigo entender um cristão que perde o primeiro amor, porque o primeiro amor é o único amor, ele continua existindo desde que ele foi iniciado em você. E quanto mais você conhece Cristo, quanto mais você conhece Deus, mais amor você sente. Quer dizer, aquele primeiro amor, ele deixa de ser só o primeiro amor, ele passa a ser o amor mais importante que você tem na sua vida. Eu não consigo imaginar um cristão que ame outras coisas acima de Deus. Eu não consigo imaginar, por exemplo, um cristão que não tem amor por Deus, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é um romance, é algo escrito por alguém que te ama, por alguém. Mas pastor, aí só tem exortação, aí tem umas coisas bravas. Claro, quando você ama uma pessoa, você quer ver ela bem, você quer ver ela cheia de vida, você quer ver ela adornada, você quer ver ela vencedora. Então Deus ele está querendo isso da gente. É por isso que ele escreveu exortações na palavra. Ele está nos exortando porque ama. Então quando eu entro lá nesse aposento que eu vou orar a Deus, eu não posso ficar tratando Deus como eu trato qualquer pessoa. Eu tenho que tratar Deus de uma forma como Deus merece ser tratado. Ele é Deus. Então falar uma única vez, falar confiando, sabendo de que a resposta, a recompensa virá, e a certeza de que as palavras que você jogou diante do altar do Senhor, elas não voltarão vazias, elas vão produzir efeitos. Se você não crê nisso, é melhor fechar a Bíblia e parar com essa coisa de cristão. Porque se nós não acreditamos em Deus, como a Bíblia diz, então nós estamos perdendo tempo. Né? Perdendo tempo do quê? De simplesmente estar na igreja levantando a mão, louvando e indo aos cultos de uma maneira errada, de uma maneira que não produz efeito. Quando você sair da sua casa e for para a igreja, você tem que lembrar que você tem que ir da mesma maneira como quando você entra no quarto para orar, quando você entra num momento de oração ali, um momento de descanso, a igreja é um lugar para descansar. A igreja é um lugar que você vai para ouvir a palavra de Deus. É da mesma forma que quando você entra no aposento do seu quarto, é o que Jesus está falando. Entra lá para escutar a voz dele. Não saia de lá enquanto você não escutar a voz dele. E a gente desiste fácil das coisas. E desiste. Ninguém disse que quando eu vou conversar com um amigo meu, que ele é obrigado a me responder tudo o que eu quero. Eu falo as coisas para ele, mas ele vai
se ele é meu amigo, ele vai ter um momento para pensar, falar, olha, eu não posso te responder agora, posso pensar para te ajudar. E a gente tem que ver que isso é vontade de me ajudar, isso é vontade de me ver vencer. Se ele é meu amigo, ele não vai responder de qualquer forma. Deus é a mesma coisa. Deus não vai te, apesar de ele ser onisciente, presente, potente, onipotente, ele não vai te responder de qualquer maneira. Primeiro, porque ele sabe que você não pode ouvir qualquer coisa. Porque se Deus falar exatamente o que ele precisa falar para você, você não vai querer ouvir de qualquer forma. Porque às vezes Deus diz não para nós, e esse não é uma bênção. Às vezes Deus fala, não vou fazer, e esse não vou fazer significa estou te ajudando. Porque nem tudo que nós pedimos é bom. Não é verdade? Muito bem, Jesus ele fala aqui, orando não useis de vã, como gentios que pensam que por muito falar. É interessante, porque esse muito falar vai ser ouvido. Quer dizer, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Chegue nervoso, chegue ansioso, chegue da forma como você chegar, humanamente dizendo, diante de um amigo seu aqui na terra, também começa a falar, e deixar as suas emoções tomarem conta e falar. Chega uma hora que esse amigo vira e fala, eu não tenho tempo, dá licença, eu preciso ir embora. Por quê? Porque ninguém consegue ouvir uma pessoa que toda hora repete a mesma coisa. Ninguém consegue ouvir. Apesar de que Deus é misericordioso e tem ouvidos para... Olha, ele é longânimo e tem ouvidos para tudo isso. Mas acontece que não produz efeito nenhum. Deus até ouve. Às vezes a gente faz tanta repetição, a gente fala tanto, Deus até ouve. Mas isso não significa que ele vai fazer. Por quê? Porque Deus ele precisa gerar em nós as experiências que nós precisamos para crescimento. Então, as nossas orações elas são escutadas com certeza, mas não quer dizer que elas são correspondidas imediatamente. Elas podem ter um tempo, e a Bíblia diz em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, há tempo de falar e ficar quieto. Tem hora que Deus fica quieto, tem hora que Deus fala, e a gente tem que respeitar isso. Deus também é uma pessoa que sabe, e ele sabe quando fala e quando ele tem que ficar quieto na nossa vida. Tem momentos que Deus não pode responder nada para nós, porque nós estamos emocionalmente abalados. E tudo que Deus falar, nós não vamos entender, vamos distorcer e vamos fazer tudo errado. A gente vê isso hoje no meio da igreja, muitas pessoas aí atrapalhadas, não sabem nem o que está acontecendo. Por quê? Emocionalmente afetadas, achando que Deus falou isso, não falou nada disso, e acaba distorcendo tudo e levando para o outro lado, e acaba se colocando numa situação mais difícil do que quando estava. Por quê? Por causa do sentimento. Sentimento é uma coisa que age totalmente contra você. Quando você quer expor a sua razão, mas baseada em sentimento, sabe o que acontece? Você acaba falando até o que não deve. Enquanto as pessoas, às vezes, a gente vê falando o que não deve, não é verdade? E quantas vezes nós falamos coisas que não deviam, né? Eu tenho certeza que eu já falei muita besteira diante de Deus, eu tenho certeza que eu já fiz muita bobagem, que eu já pensei muita bobagem. Só que Deus, em nenhum momento, Ele disse para mim, me enganei com você. Quando eu te chamei, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu me enganei com você. Não, pelo contrário. Deus sabia as besteiras que eu ia falar, Deus sabia as besteiras que eu ia fazer, Deus sabia as besteiras que eu ia pensar, mas em nenhum momento Ele se enganou quanto ao meu chamado. E Ele me ungiu, né, justamente para me fazer um curador. Agora, é claro, eu não posso ser um curador ferido, eu tenho que ser um curador tratado, curado. Eu tenho que ser uma pessoa que vai ser usado como ferramenta para Deus, né, mas antes dele me usar para alguém, ele tem que primeiro me limpar, ele tem que primeiro me tratar. Como é que eu posso ser um curador ferido? Como é que eu posso orar por uma pessoa numa área que eu mesmo não estou resolvido naquela área? Como é que eu posso interceder por uma pessoa
quando eu não consigo compreender a vontade de Deus, porque a intercessão depende da vontade de Deus. Quando nós guerreamos no mundo espiritual, nós guerreamos com o aval de Deus e sob a autoridade do Espírito Santo. Quando nós guerreamos intercedendo, quando Jesus intercedeu por nós naquela cruz, ele intercedeu segundo a vontade de Deus, com a autoridade de Deus, com a unção de Deus sobre ele, né? E ele intercedeu com essa autoridade e com esse espírito de ousadia dado por Deus, dom dado por Deus, porque Jesus ele foi batizado com o Espírito Santo no Jordão. Jesus ele foi ungido. Jesus ele escutava a voz do Pai, ele orava, ele dependia da oração que ele fazia também. E se Jesus falou para nós como é que nós devemos orar, é porque ele orava e ele sabia como orar. Não é verdade? Jesus era homem, estava na terra e ele precisava ter esse momento de oração, porque o Pai estava tão em oculto como está para nós hoje. Então nós temos que entender essas coisas, porque Jesus, ele pode falar de oração para nós porque ele foi um homem de oração. Agora, quando é que a gente vai falar de oração para uma pessoa, a gente tem que também ser de oração. Quando a gente vai falar da palavra, a gente tem que ser um homem de palavra. Quando a gente vai falar de bom testemunho, a gente tem que dar bom testemunho. Porque a gente não pode ser um curador ferido, a gente tem que ser um curador curado. Como eu posso falar de uma coisa que eu não consigo fazer? Não é verdade? Uma outra coisa que Jesus fala aqui, não vos assemelheis, quer dizer, não sejam semelhantes como os gentios, né, que falam demais, mas tem pouca atitude. Aí ele fala assim, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. O que eu falei antes de você falar, Deus sabe o que é necessário. Então uma das coisas que eu aprendo aqui também não adianta chegar diante de Deus e expor as suas necessidades, porque Deus sabe. Exponha para Ele aquilo que você não entende, porque as suas necessidades não foram supridas ainda. É diferente. Você não precisa expor suas necessidades. Deus conhece ela. Pergunte para Ele, Senhor, por que ainda não foi resolvido isso? Por que não foi resolvido isso? Porque eu estou na dependência sua. Eu estou na sua dependência. Eu estou precisando do Senhor nessa situação. Você não precisa falar para Ele a sua necessidade. Eu precisava que o Senhor me ajudasse nisso. Deus sabe o que você precisa. Você pergunte para Ele, por que, Senhor, ainda eu não fui correspondido? Por que ainda não fui recompensado nessa dependência que eu tenho de Ti? Muda totalmente a história, né? Aí Jesus ele fala, você quer ver como é que você ganha a recompensa de Deus? Então você vai orar assim. Então vós orareis, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então a gente vê aquelas pessoas fazendo a oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nossa, e fala de um jeito até bonito, né? Não é isso que Jesus ensinou, ele deu uma base de oração aqui. Então, vamos ver aqui o que está escrito. Pai nosso que estás no céu. Bom, em primeiro lugar, Pai nosso. Por que Pai nosso? Por que nós podemos chamá-lo de Pai? E quando nós podemos ser chamá-lo de Pai? E quando nós podemos ser chamados de Filho? Primeiro, você vai lá em João capítulo 3 e você vai ver o que Jesus falou para Nicodemos. Você tem que nascer de novo, e gerado pelo Pai. Se você for gerado pelo Pai, automaticamente você é filho. E o Pai está onde? Ele está na palavra. Você tem que nascer da água, a água é palavra, e do Espírito. O Espírito que é poder de Deus. Você tem que ser gerado de novo. Ou seja, seu velho homem tem que morrer, coisa que Nicodemos não entendeu. Você tem que morrer e nascer de novo. Quer dizer, isso chama-se conversão. Tirar suas ideias velhas e botar ideias novas, geradas por Deus através da palavra. Tirar sentimentos errados, sentimentos
velhos e colocar sentimentos novos, gerado pela palavra, né? Tirar os pecados e colocar santidade, gerada pela palavra. Então, quer dizer, você tem que nascer de novo, você tem que ser produzido de novo, você tem que ser gerado de novo. Aí você pode falar Pai Nosso, senão você não pode falar Pai Nosso. Por quê? Porque Ele é Pai de todos que o adoram em espírito e em verdade. Ele, todos aqueles que nasceram dele, nasceram através dessa palavra, concebidos na cruz do Calvário. Esse sim pode me chamar de Pai Nosso. Enquanto não for concebido na cruz do Calvário, através dessa obra salvífica que é de Cristo, né? Através dessa obra de Cristo, não pode ser chamado de Pai, apenas de criatura. Ainda é uma criatura, quer dizer, uma criatura velha, ainda é um homem, um ser vivente, aquele que estava debaixo da lei. Aí quando você aceita essa obra de Cristo, você passa então o quê? A ser correspondido, porque você agora não é mais bastardo, você é filho. Agora você não está na lei, agora você está na graça. Então você foi concebido, né, de uma forma correta, você nasceu de novo. E olha que interessante, queridos, que ele fala: portanto vós orareis, Pai Nosso que estais no céu. Então, Pai Nosso nós entendemos, né? Aqueles que são gerados por essa palavra e pelo poder de Deus, que está nos céus. Que céus? Como assim está no céu? Significa que eu olho para cima e falo, está lá no céu e eu estou aqui na terra. Não, não é nada disso. Céu significa num lugar onde só Deus pode habitar. Um lugar onde o Espírito e Santo vive. Aonde nós não podemos conhecer agora, porque nós somos carne e não somos espírito, e ainda não fomos transformados como Ele, ainda não podemos ver Ele como Ele é. Então, agora nós estamos ainda separados pelo corpo dessa carne, ainda não resistimos até o sangue, então significa que ainda não podemos ver Deus como Ele é. Então uma outra coisa que eu vejo aqui também: santificado seja o teu nome. Santificado no hebraico significa separado. Santificado seja o seu nome, separado seja o seu nome de tudo que é essa palhaçada que está aqui na terra. O Senhor não pode ser blasfemado, o Senhor não pode ser escarnecido, o Senhor está acima de toda e qualquer coisa existente aqui na terra. Santificado. Santificado significa, olha, vou bater aqui não sou nem digno de pronunciar seu nome. Santificado. E às vezes a gente pronuncia o nome de Deus em piadas, a gente pronuncia o nome de Deus em gozações na igreja, pronuncia o nome de Jesus nas rodas de escarnecedores, aceita piadinhas que se fazem com o nome. Santificado seja o seu nome. Não, separa de tudo isso aí. Então o cara que vai orar, ele tem que ter sempre essa prática de ter Deus como Pai, porque foi gerado pela palavra, sabendo de que Ele está acima de toda qualquer coisa terrena, e que Ele é uma pessoa que o nome dele tem poder, e o nome dele não pode ser misturado ao fel desse mundo, quer dizer, as coisas amargas desse mundo. O nome dele é um nome sobre todos os nomes. E às vezes a gente fala o nome de Jesus com tanta facilidade para tantas coisas, mas o nome de Jesus é um nome santo, é um nome poderoso, não é verdade? Aí Jesus ele completa: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Uma outra coisa que eu vejo aqui, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que eu aprendo com Jesus aqui. Não estou repetindo, Pai Nosso, olha o que eu estou aprendendo a orar aqui. Venha o teu reino. Quando você vai orar, fala assim: Senhor, governa a minha vida. Senhor, sejam as tuas leis para mim, seja eu para as tuas leis, seja a tua palavra para mim, seja eu mentiroso e somente o Senhor verdadeiro, seja somente eu aquele que escuta a tua voz e as pratica, para o Senhor me comparar a uma pessoa que edificou sua casa na rocha. Quer dizer, quando você olha para essa venha o teu reino, significa venha o teu reino aqui, venha o teu governo sobre.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não adianta ele ser pastor se ele não é Senhor. Então, Senhor, seja meu Senhor. Eu abro a minha vida, eu me coloco na tua presença para que o teu senhorio aconteça em mim. Eu seja governado em tudo, em todas as áreas da minha vida. 100% cristão. Aí ele fala assim: e seja feita a tua vontade. A tua vontade. A tua vontade. Não a vontade do meu coração. A tua vontade, ela está acima da minha vontade. A tua vontade está acima de qualquer vontade humana. A tua vontade está acima de qualquer coisa. E muitas vezes, querido, não é assim que funciona. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. Tanto é verdade isso, que nós queremos que Deus responda imediatamente aquilo que a gente quer, da forma como a gente quer. Então, a tua vontade seja feita é o seguinte: eu me dobro exatamente aquilo que o Senhor está querendo, porque isso é a sua vontade para mim. É interessante isso, né? A gente vai à igreja não é para fazer a vontade de Deus, é para fazer a nossa. E muitas vezes a gente quer estar na igreja para que Deus faça a nossa vontade. Como a gente está invertendo as coisas. E Jesus ensinou: seja feita a tua, Senhor. E ele falava constantemente: eu vim para fazer a vontade dele, não é a minha. Porque se fosse pela minha, eu não ia para a cruz. Se fosse pela minha, eu não ia pregar para esse povo iníquo. Se fosse pela minha, eu não ia ser esbofeteado por eles. Se fosse pela minha, eu não ia ser trocado por um ladrão, por um assassino. Se fosse pela minha, eu não ia ficar levando pancada na cara de romano. Ele falou: mas como não é a minha, eu sofri tudo isso porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus foi essa e pronto. E a gente, às vezes, na igreja, até eu vejo pastores também não conceberem isso. Tem que ser a vontade deles. Não é a vontade de Deus que está na igreja. Eu vejo presbíteros querendo levar a igreja da forma deles, do jeito que eles querem. Não, tem que ser como eu quero. Não, peraí. A vontade é de Deus, é da forma de Deus. Não é da nossa forma. Uma outra coisa que eu vejo aqui que Jesus ensina, tanto na terra como no céu, o que ele está falando, a tua vontade tem que ser feita, tanto aí perante seus anjos, como aqui perante os homens. Então a tua vontade está em todos os lugares, ela tem que ser unânime, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser cumprida. Uma outra coisa que eu vejo aqui também, quando ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui é uma promessa de prosperidade. Jesus falou: pode pedir que ele vai dar o alimento, a roupa, ele vai dar a condição, a condução, seja lá, entenda como você quiser, tudo aquilo no plano físico. Olha, no plano físico, dai-me agora. Vamos mudar essa palavra aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O plano físico, as coisas que eu necessito de matéria, nos dai hoje. Ou seja, dependência de Deus todos os dias. O cristão, ele vai ter veste, o cristão ele vai ter comida, o cristão ele vai ter saúde, o cristão ele vai ter dinheiro, o cristão... Como assim, pastor? Se você tiver no contexto da vontade de Deus, Deus ele já falou para você que ele vai te conceder, ele vai te acrescentar tudo o que você precisa. E novamente Jesus fala aqui: pode pedir que ele dá. Você não vai ficar sem comer, você não vai ficar sem se vestir, sem se transportar, você não vai ficar sem fazer a sua vontade, realizar os seus sonhos, porque isso daqui Jesus está falando: pode pedir, eu garanto, ele dá. Agora, meu filho, é claro, todo pedido tem que ter uma medida, né? Coloque uma medida correta no seu pedido. Não faça um pedido, né, com uma medida exagerada, com uma medida diferente, né, com uma medida gananciosa, né? Tem o pecado da gula, né? As medidas exageradas que a gente quer. Eu vou dar um exemplo aqui.
O cristão pede um carro, vamos dizer, e Deus dá lá para ele um Volks. O Volks é um carro? É um carro. Não, mas ele fala, não era isso que eu queria, o que eu queria era uma Mercedes. É um pedido meio guloso, um pedido meio exagerado, não é verdade? Eu posso ter um Volks hoje, amanhã ter uma Brasília, amanhã ter um Gol, depois amanhã ter um Voyage, depois amanhã. Isso é paulatino, isso daí também vai depender muito, né, da minha vontade de querer conquistar as coisas da terra, porque Deus, se você chegar para Deus e falar assim, Deus, o Senhor vai me dar felicidade? Deus fala, não vou te dar felicidade. Ah, o Senhor não vai me dar felicidade? Mas o Senhor é Deus. Ele falou, não, eu, por ser Deus, né, eu te criei com ferramentas para você conquistar essa felicidade, e o que eu posso fazer é te dar saúde para você conquistar essa felicidade. Então, por isso que ele escreveu lá que o homem viverá do suor do seu trabalho. Significa, meu amigo, quanto mais, né, quanto mais você trabalhar, mais você vai ter. Paulo diga, quem não trabalha não coma. Então, você veja as coisas, quando Paulo disse, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas Paulo tinha passado por experiência de não ter nada e ter tudo. Paulo tinha passado por experiências de não ser nada e ser tudo. É diferente, ele foi treinado para isso, não é verdade? Uma outra coisa que eu aprendo aqui, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Gálatas 6,7, tudo que o homem plantar ele se fará. Então, para você receber o perdão de Deus, você tem que aprender a perdoar os outros também, perdoar as pessoas, perdoar aquele que também está em dívida com você, meu amigo. Então é o seguinte, como eu posso requerer uma coisa que eu não sei fazer? Como é que eu posso, por exemplo, é o que eu falei no início, como é que eu posso exigir de alguém aquilo que exatamente é aquilo que eu não faço, que eu não gosto de fazer? Como é que eu posso querer que Deus me perdoe se eu não consigo perdoar o meu irmão que está do lado? Agora, uma coisa é você perdoar, outra coisa é você conviver, né, com os erros daquele irmão, né? Você não precisa conviver com os erros. Um irmão que não aprende, a palavra para ele não significa nada, porque o cara continua sempre a mesma coisa. Você perdoou, ele falou com você, você perdoou, bate o pau dos seus pés, mas você não precisa toda hora ficar recebendo do seu irmão exatamente aquilo que você não gosta de receber. E aquilo que você não pratica para ele também. Então, Jesus ensinou, não faça para o seu irmão aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E faça para ele aquilo que você gostaria que fizesse. Então, você perdoou, fala assim, só que meu irmão, não dá para conviver com você. Mostra isso e fala, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não tem concordância, não tem como. Então uma coisa é você perdoar, outra coisa é você conviver com uma pessoa que não quer se consertar como você está querendo se consertar. Não tem concordância, não tem como andar junto. Eu quero, mas ele não quer. Eu quero Deus, ele não quer Deus. Eu vou fazer o quê? Eu não posso achar que exercer compaixão é simplesmente ficar insistindo em andar com uma pessoa que não quer saber de Deus. Não é verdade? Então, são coisas que a gente precisa aprender no Evangelho, precisa amadurecer. Agora, eu não posso me cansar de falar de Jesus para ele, eu não posso me cansar de exercer a misericórdia sobre a vida dele, isso não. Então, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos, quer dizer, perdoa aquilo que nós erramos em prática, assim como nós estamos perdoando aqueles que estão errando em prática, né? Uma outra coisa que eu aprendo aqui, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Por que não nos induz? Por que Jesus falou não nos induz à tentação? É como se Deus empurrasse para a tentação, para você pecar? Não. Quando ele fala não nos induz à tentação, é porque Deus vê que quando o coração é soberbo, quando o coração é duro, ele mesmo envia a operação do erro. Isso está na palavra, isso é bíblico, ninguém pode contradizer isso. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo, não nos induza à tentação. O que é tentação, irmão? É cair naquilo que pode me fazer falhar.
Deus não veio para te induzir à tentação. Ele não mandou Jesus para isso, pelo contrário, ele mandou Jesus para levar sobre si aquilo que você não podia levar os seus pecados, e agora te santificar. Então, por que Jesus fala não nos induz à tentação? Uma coisa, meu filho, é você entender que a tentação, ela vem pelo mal, certo? E quando você vê a tentação, é porque o mal já está sendo planejado no coração e na cabeça. Normalmente o cara, é interessante quando fala assim, estou sendo tentado, é como se alguém tivesse que forçando você a pecar. Não é isso, não. É uma das coisas que eu aprendi na minha vida cristã, e foi com experiências, irmãos. Todas as vezes que eu me sentia tentado, eu enxergava lá dentro do meu coração alguma coisa ainda que não tinha morrido e precisava morrer, alguma coisa que precisava ser tratada. Então, quando Jesus fala não nos induz à tentação, ele significa nos cure 100%, me ajuda 100%, eu dependo de ti 100%. Não permita que o mal que há em mim se levante, ressuscite. Não permita que o velho homem venha à tona novamente. E uma outra coisa por quê? Aí ele completa, porque teu é o reino, quer dizer, o teu é o governo. Então, não deixa que o velho homem se levanta, porque agora o Senhor governa a minha vida. Então é o Senhor que tem que dizer para ele, você enterrado está, morto está e ficará, velho homem. E uma nova criatura se fez, as coisas velhas ficam para trás, tudo se fez novo. Porque teu é o reino, teu é o poder, a glória para sempre. Amém. Então, quando ele fala assim, teu é o reino, quer dizer, o seu governo, o teu poder, quer dizer, o Senhor pode exercer isso em mim, o Senhor pode repreender isso, e a glória significa que o Senhor vai ser glorificado em mim também com isso. Desde agora e para sempre. Amém. Quer dizer, eu vou ser arrebatado, vou viver eternamente, e essa glória é eterna, porque o Senhor foi glorificado em mim. Porque sabe quando Deus vai ser glorificado em nós, meu filho? Quando nós formos para o céu, quando nós vencermos, quando nós realmente estivermos dentro da nossa condição de arrebatados, de salvos. E assim é o que acontece. Queridos, já são quase 15 minutos para as 10, né? Nós discorremos aqui na palavra de Deus. Hoje falei sobre oração, e a oração é muito importante. O cristão precisa orar, você precisa orar. Eu queria dizer para você, nós entramos atrasados hoje aqui, nós entramos aqui no momento de atraso, com 30 minutos de atraso, mas graças a Deus o Senhor nos deu a palavra e a gente conseguiu discorrer na vontade de Deus. Então eu vou colocar aquele louvor novamente que eu coloquei no início, Agnus Dei, e eu quero que os irmãos, então, fiquem com essa palavra, que o Senhor possa operar mesmo na vida de vocês, ensinando, cada vez que vocês entrarem no culto do seu quarto, do seu aposento, ensinando através da intercessão do Espírito Santo a orar mesmo, a falar com Deus de uma maneira correta, de uma maneira mais prudente, de uma maneira mais compromissada, de uma maneira mais real, uma maneira mais simples, mais humilde e de uma maneira mais sincera. A sua oração, ela tem que ser colocada diante de Deus, e você tem que receber a resposta, né? Se você observar todas essas coisas que eu te falei nessa noite, através do Espírito Santo. Então, Deus te abençoe, que a minha oração é para que a maturidade continue a crescer, você crescer na maturidade, no conhecimento, perante Deus, perante os homens, que o Espírito Santo então te conduza ao acerto, que o Espírito Santo te conduza a um crescimento cristão contínuo, que Ele possa te dar aí dias melhores, que Ele possa te dar dias mais compromissados, mais consagrados, que o Senhor possa colocar aí no seu coração essa vontade, esse conhecimento da vontade dEle. E em nome de Jesus, meu irmão, que você possa praticar a partir de agora uma oração
muito mais madura diante de Deus. O cristão que ora, e o cristão que ora correto, com certeza tem uma recompensa de Deus muito mais rápida e muito maior. Por isso, meu irmão, palavra de Deus se pratica, se exerce. Então, não seja apenas um crente ouvinte, mas um crente praticante. Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem. Me desculpe pelo horário, ter entrado atrasado. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
Yes, worthy is the Lamb.